boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite, o nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio, de segunda a sexta-feira, meia-noite e meia. Acesse o nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. Lá você tem acesso ao Twitter, ao Facebook, aos programas já exibidos no nosso canal do YouTube. Você pode mandar seu e-mail, contato@programa.deequilibrio.com.br. E essa noite é com imenso prazer que eu recebo o promotor de justiça da comarca de Barueri, Dr. Marcos Lira. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Doutor, a população normalmente conhece a relevância dos serviços prestados pela Promotoria de Justiça, pelo próprio Ministério Público, mas o que a gente nota, e também como advogado e militando no meio e ouvindo muitas pessoas, é que uma boa parte de serviços importantes, relevantes prestados também pela Promotoria de Justiça, são de pouco conhecimento da população. Eu gostaria que o senhor colocasse, como a gente conversou agora há pouco, algum desses serviços aí relevantes para a população, mas de pouco conhecimento, doutor. A promotoria, em especial nas cidades médias e pequenas, por todo o território nacional, ela presta um serviço de orientação jurídica à população, de forma geral, né? Além da OAB, o Ministério Público e da própria Defensoria Pública, o Ministério Público, através dos seus promotores, também atende a população e orienta em alguns problemas relacionados a consumidor, a infância e juventude, a saúde pública e, ultimamente, um grande número de atendimentos diz respeito aos idosos. A população do país está envelhecendo e, com isso, vem surgindo alguns problemas, principalmente no âmbito das famílias, de como tratar com os idosos. E esses problemas, quando não conseguem ser resolvidos no âmbito da família, esses problemas acabam sendo levados até o poder público, às vezes até o serviço social dos municípios, e às vezes eles também não conseguem resolver esses problemas, eles acabam sendo encaminhados para o serviço de atendimento do fórum, em especial da promotoria do idoso. O problema com o idoso, quando o senhor fala, doutor, seria o quê? Normalmente o pai ou a mãe que já tem uma certa idade, a família já não presta atendimento. Como funciona, doutor? Olha, tem um cancioneiro popular do Nordeste que diz assim: um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai, né? Minha mãe sempre fala isso. Eu ouvia isso, eu achava, meu pai também dizia isso, eu achava gozado, mas não via muito sentido, né? E depois de exercer a função de promotor, eu fui perceber qual o sentido que isso tem, né? Então, quando você tem uma família assim numerosa, né, são vários irmãos, e os pais vão envelhecendo e muitos, né, não têm capacidade de se manter por si só, eles precisam do apoio financeiro dos filhos. Aí começa a surgir entre os irmãos aqueles problemas de mágoas ao longo da vida e que ninguém quer se sentir prejudicado de assumir algo que entende que o outro deveria assumir. Então, quando eles se reúnem, eles falam assim: olha, eu acho que o Manuel devia assumir o cuidado do pai, porque o pai sempre gostou do Manuel, deu tudo o que ele queria, e o pai não me ajudou em absolutamente nada. A história da pôr para fora aquilo que está no coração, sim, né? Aí numa reunião com essas famílias, aí você vê que é uma manifestação assim de rancor, de desafetos ao longo assim, de toda uma vida, e que eles colocam isso como motivo para justificar não querer dar assistência para o pai, né? Aí a promotoria, nessas situações, ela acaba fazendo um papel de mediador de um acordo entre esses familiares. Mas, doutor, como chega na promotoria esse caso? Em tese, que é um caso que deveria ser resolvido entre família, mas como é que ele chega na promotoria esse caso? Olha, geralmente é uma filha que vem trazer o problema, porque normalmente são as filhas, né, que assumem o cuidado dos pais quando ficam idosos. Então, quando chega um momento que ela já esvaiu as forças dela, já não consegue mais manter os pais sozinha, que às vezes está afetando o próprio casamento, o fato dela estar tão comprometida com o cuidado dos idosos, sem auxílio de qualquer outro membro da família, ela vem pedir um socorro. Fala assim: olha, chama os outros irmãos até aqui para eles me ajudarem, porque ninguém me ajuda. Então é um peso muito intenso para eu carregar sozinho na vida. Isso já está prejudicando minha vida com meus filhos e com meu marido. Eu preciso que os outros familiares venham colaborar, né? Aí entra a intervenção. Aí entra a intervenção da promotoria e normalmente nós notificamos formalmente esses irmãos
até com a advertência de que se eles não vierem espontaneamente, a gente pode chamá-los, conduzi-los com força policial para discutir isso. E ali a gente ouve quais são as possibilidades de cada um e propõe uma forma que seja possível ser executados por todos. Se as pessoas não aderem, aí uma outra forma, aí necessariamente vai dar ensejo a um processo judicial, vai ser imposto uma colaboração por parte de cada um, sob pena até de prisão. Né? É como uma pensão alimentícia que é devida por uma criança, a mesma coisa em relação ao idoso. Tá, isso é importante, né? O grande público acha que, por se tratar às vezes 90%, 95% dos casos da pensão alimentícia ser por uma ex-esposa, ou por uma criança, ou por um filho, a maioria da população desconhece, né, que o idoso também tem esse direito. Tem, a pensão é devida, né, tanto para descendentes, que são os filhos, quanto para ascendentes, né, os pais ou os avós, quando eles não tenham condições de se manter por si só. Né? Você tem idosos que têm, às vezes, uma aposentadoria que é insuficiente, porque muitas vezes eles também já estão doentes, então precisam comprometer o seu rendimento, que já é pequeno, com compra de remédios. Às vezes precisa também contratar um cuidador, né? Precisa ter uma empregada dentro de casa, né? Para ajudar até no trato pessoal, na higiene pessoal. Então um salário, às vezes, que essa pessoa recebe é insuficiente para isso. E quando você chega para a família e mostra que contratar, às vezes, um cuidador não é tão difícil assim, né? Já que cada um não pode colaborar de ter o seu pai, a sua mãe dentro de casa, mas pode contribuir com valor para viabilizar a contratação de uma pessoa para cuidar daquele idoso na própria casa dele. E a princípio o idoso prefere ficar na sua casa, ele não quer ficar na casa de ninguém, ele quer ter preservado a sua intimidade, a sua independência. Ele se liga muito à casa, né? Porque ele passa a maior parte do tempo lá, de repente, só pelo fato, eu já conheci alguns casos de parentes, que só de ser afastado da casa, a pessoa piora. Porque ele viveu lá 50, 60, 70 anos, de repente tem que sair. Daquele apego à casa em si, tem os seus vínculos de amizade, que são os vizinhos, né? Aquilo é importante, a referência dele, né? Como que você vai tirar ele de lá e ir para um lugar que ele não tem contato nenhum, né? E às vezes as famílias também vão assim, e um problema agora que está sendo muito comum, né? Como aumentou a nossa longevidade, nós estamos ficando mais velhos, então nós estamos mais propensos a desenvolver doenças que são próprias da idade mais avançada, como Alzheimer ou debilidade senil. E nessas situações a convivência com o idoso também é muito difícil. Então as famílias também vão nos procurando com aquela aspiração de colocá-los num asilo, numa clínica pública, né? E a maioria das vezes essa pretensão não tem como ser atendida, né? O Estatuto do Idoso, vamos dizer, a lei que trata os assuntos, quer que o idoso se mantenha com a família. Então, o encaminhamento do idoso para um abrigo é só naquelas situações em que ele não tem a família. Se ele tem familiares, então a família deve se compor no sentido de viabilizar a manutenção dele no seu ambiente, né, na sua casa, mantendo seus vínculos de amizade, seus vínculos de afeto, e não jogá-lo num abrigo. Né? Abrigo, a princípio, para os idosos, né? Que não tenham familiares, que não tenham vínculos na comunidade. Não tem nenhuma outra opção. Não tem outra opção. Não pode ser a primeira opção da família, colocar no abrigo. Não, pera um pouco. Né? O asilo não é um depósito de gente. Ele se destina para uma situação especial. E se tem familiares, tem filhos, e a maioria deles, quase todos, trabalham, tem recursos, então vamos pensar uma forma de dividir esse encargo entre todos para viabilizar a solução que é mais humana, que é preservar esses vínculos desse idoso no lugar onde ele sempre viveu, onde ele tem seus amigos, onde ele tem as suas memórias, e não colocar num lugar que ele não... que é para um idoso que tem a sua, assim, a sua, vamos dizer assim, a sanidade, né, que compreende o momento que ele está vivendo, é uma violência muito grande. Então isso a gente desestimula. Né? Doutor, quando não é possível consenso, como o senhor falou, o senhor chama inicialmente, conversa, mas vamos supor que não chegou a um consenso. Tem 4 filhos que não chegaram a um consenso de como cuidar do pai ou da mãe. Essa divisão de despesas, quando ela passa do acordo para a esfera litigiosa, o juiz vai determinar alguma coisa, como é que é observado? O rendimento de cada filho, a condição financeira de cada filho, o gasto com o idoso, se de repente se vai ficar na casa de um, esse não vai colaborar com dinheiro, o outro que colabora com um pouco mais, como é que funciona? Olha, quando não há consenso, eu simplesmente peço para o serviço social, que tem os seus assistentes sociais, fazer uma visita na casa dessas pessoas, para realmente a gente sentir qual é a condição real de cada um. Porque a princípio todo mundo fala, eu não posso, não tenho como contribuir, já tenho filhos, não sei o que, não sei o que.
inventa uma desculpa qualquer, né? Então, para sentir realmente quais são as possibilidades dessa família, de cada um deles, é feito um estudo social. Se não, antes de um processo, né, no âmbito da própria acompanhamento da promotoria, se vai para uma via realmente judicial, também se pode pedir para o serviço social do judiciário, os assistentes sociais do judiciário, para fazer uma avaliação da situação de cada um, né, para realmente aferir qual é a capacidade de contribuição de cada um, né. Aí é uma solução que acaba sendo imposta, né. E quando mesmo assim, o senhor falou, o desdobramento é lógico, a gente sabe, é complicado, e quando mesmo assim a pessoa se recusa a pagar ou se recusa a ajudar? Você tem a possibilidade, quando a pessoa tem um vínculo formal de emprego ou de cargo público, de ser requisitado, de ser determinado desconto em folha. Então, essa contribuição vai sair da folha de pagamentos, independentemente da vontade da pessoa, né? Agora, se a pessoa tem um trabalho informal, a execução se dá para ela, é notificada, se ela não paga, aí vem a ordem de prisão, né? Paga em 3 dias, né? Devendo justificar, se não tem uma ótima justificativa, é decretada a prisão, né? Aí nessa situação mais drástica, assim, normalmente a pessoa, quando é decretada a prisão, ela vai de imediato deposita. Né? E doutor, acontece na maioria das vezes. Né? Mas no estado de São Paulo, de repente o nosso telespectador pode estar passando por um problema desse agora, com um parente ou com um irmão, como ele deve proceder? Ele deve procurar a promotoria da cidade, existe uma central, existe algum outro serviço por internet? Então, o ideal é procurar um serviço social do município, né? Sempre tem um serviço social aos municípios, por mais modesto que seja, né? É uma maneira, assim, que eu acho, assim, de se começar uma discussão com os familiares, sem levar um ambiente de fora, que é um ambiente que constrange um pouco as pessoas, né? Mas se as pessoas, se não tem esse serviço social, ou os familiares não atendem as convocações que são feitas pelas assistentes sociais, aí não tem outro jeito, aí tem que procurar o fórum, procurar o promotor que cuida das funções de proteção do idoso, que ele vai instaurar um procedimento, ele vai notificar os familiares para tentar compor a situação, evitar que um idoso, né, que tenha família, fique numa situação de abandono, que é inaceitável. Né? Na maioria das vezes acaba ocorrendo o acordo, doutor? Olha, mais de 90%. Né? Mais de 90%? Olha, eu exerço essa função há 10 anos lá, processo judicial, acho que só entrei com 2. Hein? Então, acho que é 99,9% das vezes algum acordo se viabiliza. Acaba acontecendo. Acaba acontecendo. Doutor, de outros serviços, a gente comentava agora há pouco também algo envolvendo a infância, drogas, como atua a promotoria? Existe uma promotoria especializada, né, uma atribuição específica que é a relação à infância e juventude, né? Então, a criança até adolescente, a adolescência legalmente termina aos 18 anos, né? Então, problemas com dificuldade de obtenção de vaga escolar, crianças e adolescentes que apresentam algum tipo de comportamento inadequado. Quando chega a reclamar, normalmente o órgão que primeiro recebe essas reclamações dos familiares é o Conselho Tutelar. Então, se torna algum problema muito grave que o serviço, porque o Conselho Tutelar os conselheiros são pessoas escolhidas pela própria população, né, para dar esse primeiro atendimento. E eles têm acesso a todos os serviços públicos para requisitar. A criança está apresentando um comportamento inadequado, está muito rebelde, então o conselheiro tutelar verifica se o município tem um psicólogo para dar atendimento. A criança não consegue vaga na escola, então o conselheiro tutelar vai até a escola saber por que ela não foi destinada a vaga para essa criança. Independentemente da autorização dos pais. Normalmente, esses problemas chegam ao conhecimento do Conselho Tutelar através dos pais. Dos pais, né? Os pais reclamam. Os pais reclamam. Tem situações também que os pais se omitem no cuidado, os pais não matriculam a criança, não dão o cuidado necessário, algum vizinho sabe dessa situação e não quer se indispor com o pai, comunica para o conselheiro tutelar. Fala assim, olha, em tal rua, em tal lugar, tem uma criança que devia estar em escola, mas os pais estão negligenciando nessa obrigação, não matricularam, não cuidam para levar essa criança da escola, deixa ela abandonada na rua, ou só fica em casa e não está estudando. Isso não pode, né? Até um crime que se chama abandono intelectual, né? Não levar uma criança para o ensino fundamental, que é o ensino obrigatório. Então, isso é bom a gente deixar claro para o nosso telespectador. Você que tem filho menor de idade, é um dever seu, você pai, mãe, responsável, é um dever seu matricular a criança na escola. É um dever, se você não fizer isso, você está cometendo o delito. Então é obrigação do Estado fornecer a vaga para essa criança, que afinal de contas é para isso que a gente paga imposto.
O Estado tem que oferecer essa vaga para a criança, mas é um dever seu como pai, como mãe, como responsável, em qualquer hipótese, essa criança está matriculada e frequentando a escola. É isso, doutor? É isso mesmo. E eu diria assim que, pelo menos no estado de São Paulo, né, acho que são raríssimos os municípios, né, que você não tenha vaga suficiente. Às vezes o que acontece é não encontrar uma vaga mais próxima da casa, né? Mas o município também ele é obrigado a dispor de meios para transporte dessas crianças no lugar onde a vaga está disponível, né? E no caso de, às vezes acontece já na época da adolescência, a história de rebeldia, né? Aí o adolescente com 14, 15 anos já acha que é o dono da vida dele, que ele faz o que ele quer, ou que ele vai agir da forma que ele achar correta, e de repente ele se recusa a ir à escola, continuar frequentando as aulas. O que os pais, se os pais já tentam e não conseguem, mesmo assim que o filho vá, o que eles podem fazer, doutor? Ela precisa saber o porquê dessa rebeldia, né? O que está por detrás disso, né? Pode ser uma dificuldade de aprendizagem, pode ser também, esse adolescente pode estar passando por um processo de bullying na escola, ou seja, ele está sendo vítima de brincadeiras, de humilhações na escola, então precisa ser entendido. Eu também acho interessante esse pai procurar o conselho tutelar, esse conselho tutelar ir na escola, tentar levantar o histórico desse adolescente, tentar entender o porquê disso. Os municípios mais bem estruturados têm na sua Secretaria de Educação psicólogos, né, especializados na avaliação desses comportamentos, tentar entender o porquê que esses estudantes não conseguem se adequar, né? O que eu acho assim, um problema assim, mais grave, que é o que normalmente acontece, né, pelo menos aquilo que a gente observa assim, nos casos que chegam até a promotoria, de adolescentes que abandonam a escola em razão de uso de entorpecentes ou dependência química, que aí é um problema mais grave, né? E, infelizmente, isso nós fizemos já entrevistas aqui com toxicologistas, com pessoas especializadas na área, e infelizmente é um problema que está se alastrando pelo país inteiro. E a gente vê que a atuação do Estado às vezes é ineficaz, às vezes é omissa. Agora, nesse ponto que o senhor coloca aí do adolescente, da escola, essa parte de drogas na escola, como está sendo tratado pelo Ministério Público? Olha, em relação à questão do usuário da droga, a gente tem um certo cuidado no trato desse problema. Quando você fala que um adolescente usa drogas, né, você tem a possibilidade de classificá-los ele em 3 níveis. É um mero experimentador, um usuário habitual, um usuário que eventualmente abusa do uso de drogas e um que chegou no grau mais grave, que é o dependente. Quando ele é dependente, aí ele já perdeu a capacidade de autodisciplina, ele já não vai mais na escola, ele não respeita mais nenhuma regra dentro de casa, normalmente ele fica na rua, se afasta de casa por dias, aí é uma situação mais delicada. Aqueles que estão na fase anterior, eles ainda é possível, né, ter algum tipo de orientação dentro do serviço público, você tem no âmbito dos municípios, dentro da estrutura das secretarias de saúde, atendimentos de orientação, mas que sempre depende, isso é um aspecto importante, né, da vontade do adolescente de deixar de usar drogas. Às vezes os pais vão nessa expectativa, nos procurar, achando que é possível nós internarmos esses jovens em algum lugar, que eles saiam de lá curados como se nunca tivessem usado droga. Esse lugar não existe. Não existe. Então a recuperação de usuários de droga, não só adolescentes, mas também aqueles que já são adultos, passa pela vontade deles de aderir a um tratamento, né? Então, nossa preocupação é que o município ofereça um serviço, cuidar para que o município ofereça os serviços que possibilitam o atendimento daqueles que queiram se recuperar. Você tem situações, né, que eu falo assim, que o usuário está num estado assim, de crise, de surto, que necessariamente você tem que internar ali para uma questão de risco de morte desse jovem, dessa pessoa. Né? Porque ele está colocando em risco a vida dele e de outros, né? A internação nessa circunstância se dá de maneira compulsória, independentemente da vontade. Mas a internação não se dá pelo tempo necessário para ele ficar curado, como se nunca tivesse sido dependente químico. É o tempo suficiente para ele estabilizar, sair daquele estado de surto e ter condições de voltar para casa, ter condições de dialogar e ter um certo domínio sobre si.
Ele fica o tempo suficiente internado nas alas psiquiátricas dos hospitais públicos para se recuperar daquele estado de surto, né? Às vezes, nesse estado de surto, às vezes ele fica muito agressivo em casa. Então, o que a família tem que fazer? Né? Chamar a polícia ou o serviço de saúde para levá-lo até interná-lo no hospital. Essa internação se dá de maneira administrativa, rápida, não precisa ter advogado, não precisa ter processo judicial, nada. Os próprios órgãos do serviço de saúde providenciam a internação nesse estado. Mas eu falo assim, não alimente expectativa que ele vai ficar meses ou anos internado e quando sair de lá está absolutamente curado. Não, ele vai ficar no máximo uns 30 dias, né? Quando muito 2 meses para estabilizar, e depois de se estabilizado ele tem alta. Aí eles vão recomendar aquilo que a gente fala, tratamento ambulatorial, um tratamento em que ele tem que ir espontaneamente no local receber medicações, orientações, mas depende depois da vontade dele. Né? Isso acaba influenciando diretamente no aprendizado, né? Porque ele abandona a escola, ele tem dificuldade de aprender e torna mais difícil o próprio convívio dele com os outros adolescentes. Sim. Olha, quando ocorre a prisão de algum adolescente envolvido com o tráfico, nós recebemos ele assim no primeiro contato que ele tem com o promotor, a gente pergunta assim, o que você está estudando? Todos falam, olha, não estudo, abandonei a escola há tanto tempo. É uma característica comum, né? O envolvimento é muito intenso com a droga, né? Leva a essa situação de dependência e para suprir as necessidades do próprio vício, ele acaba também se envolvendo na venda de entorpecentes. E nisso, antes disso, ele já abandonou a escola, já abandonou a vida familiar, ele não tem nenhuma atividade social regular, a não ser, a vida dele é em função da droga. Droga, é tudo para conseguir e para consumir a droga. E de bebida alcoólica? A gente vê que em outros países o controle até sobre essa venda de bebida alcoólica para menor é bem mais rigoroso, né? O pessoal toma muito mais cuidado. No Brasil, agora parece que está um pouco mais forte, os estabelecimentos são obrigados a colocar, principalmente no estado de São Paulo ali, o aviso que não pode ir, né? Mas tem esse controle mesmo, de fato? Olha, é muito raro você ter uma ocorrência policial de alguém que foi flagrado vendendo bebida alcoólica para um menor de 18 anos. Tem uma coisa, você tem um grupo de jovens, normalmente você tem nesse grupo alguém que tenha 18 anos. Aquele que tem 18 anos e um vai dia lá, já... compra a droga, digo assim, a bebida alcoólica e que compartilha com os demais, né? O controle é mais difícil do uso de bebidas alcoólicas pelos adolescentes, principalmente em festas, né, em função disso, né? Quem tem maior de 18 anos, não é muito difícil no grupo de adolescentes ter alguém que já tenha 18 anos, vai, compra e compartilha com os demais, né? Você não tem como, acho que num ambiente assim de festas, ou que eles chamam de baladas, nesses bailes, né? Você exigir de quem está consumindo já depois de comprou a bebida, né, tenha mais de 18 anos. Né? Fica complicado, porque é a história que é uma droga socialmente aceita, né? Então é difícil você detectar o limite dela, né? Principalmente entre adolescentes. Eu confesso assim que eu nunca vi assim, um caso que tivesse chegado até o fórum, né, de uns pais preocupados com o uso abusivo de bebida alcoólica por parte dos adolescentes, né? O que atrai mais esses adolescentes é o uso da maconha, cocaína. Essas drogas que o acesso é ilícito. Existe um certo romantismo ligado a essas coisas ilícitas, um certo clima de aventura que isso atrai os jovens. A bebida alcoólica não. É fácil comprar. É isso que o senhor disse, né? É socialmente aceito o consumo moderado, né? Então não tem essa áurea de aventura, né? Conseguir experimentar algo que é proibido. Então associa a ideia de ousadia, né? Então, às vezes, os jovens, parece que ele adquire um certo status de dizer para os demais que ele já experimentou drogas, então ele está querendo mostrar que ele é mais ousado do que os colegas, que ele é mais corajoso. Aí fala assim, eu tomei uns goles de uísque ou de cerveja a mais, isso não dá nenhum status especial, não tem esse status de esperteza, de ousadia ou de coragem. Né? Quando, na verdade, ele está entrando, né, infelizmente, na maioria dos casos, um caminho sem volta. Ele vai destruir não só a vida dele, mas destruir a vida da família, das pessoas que o amam, porque a droga, como o nome fala mesmo, é uma droga. E
não é fácil da pessoa sair, não é fácil da pessoa Até abandonar. eu estou comentando isso, uma orientação que normalmente eu dou também para as pessoas que quando tem um filho assim, que a gente já percebe que tem um grau de dependência e que não adere, né? Eu recomendo a família, às vezes, a buscar uma orientação, um apoio, não para salvar aquele jovem, né, que é dependente químico, é para evitar que o restante da família também passe por um processo de degradação e que desestrutura a família por completo. Então eu falo assim, olha, você só tem um jeito, né, talvez de resgatar o seu filho desse mundo, é você estar preparado para isso, é você receber uma orientação de como você se reestrutura, né, o casal se fortalece para não se deixar manipular. O usuário de drogas, ele tem essa capacidade de manipular muito os pais, de incutir nos pais um sentimento de culpa pelo fato dele ter optado por esse caminho. Fazendo a coisa e manipula eles de uma maneira assim que os enfraquece, eles acabam se descuidando dos outros filhos, acabam se descuidando da sua vida social e profissional. Aí você vê que a família toda acaba mergulhando num buraco também. Então eu falo assim, olha, mais importante nesse momento do que tirar seu filho da droga é evitar que a sua família, né, mergulhe nesse caminho também. Se destrua junto com ele, né? Então eu recomendo alguns grupos que têm de orientação de pais, né, que são grupos sem assim, orientação religiosa ou política, mas grupos que nasceram, né, do convívio com esse problema e criaram algumas estratégias para a orientação dos pais, né? Então, se não salva o filho, mas pelo menos evita que o restante da família se prejudique, né? Doutor, nosso programa está acabando. Eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui, ter aceito o nosso convite, colocar à sua disposição para as suas considerações finais, algum recado que o senhor queira passar, o que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. É só lembrar, né, de que esses problemas que foram mencionados são problemas graves, que a pessoa não precisa se desesperar, se colocar numa situação de que não há solução. Procure os serviços sociais do município. Se não houver, procure o promotor do idoso, o promotor da infância e juventude. Eu acredito que se não vai encontrar uma solução, pelo menos ameniza o teu sofrimento, ameniza o teu problema. Doutor, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. E você já sabe, o nosso encontro de todo final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.